Efésios capítulo 3. Você poderá nos acompanhar também ali pelos monitores, né? Que tem a passando a Bíblia ali para você. Isso. Efésios, carta de Paulo ao povo de Éfeso, são os Efésios 3,14. Ele começa assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto, você tem se colocado de joelhos, irmão? Mas como assim, pastor? Eu não gosto nem ajoelhar. Não, não é apenas a posição física, é a oração, quer dizer, se dobrar diante de Deus, é se encurvar diante do Senhor. Nós precisamos, você precisa de uma comunhão, você precisa de um envolvimento com a palavra de Deus, um envolvimento com o Senhor. Veja, não precisa abrir agora, ele vai colocar ali, eu vou acompanhando vocês. Nós temos citado esses dias o Daniel, profeta de Deus. O Daniel tinha o costume de orar de joelhos 3 vezes durante o dia. Veja comigo, Daniel capítulo 6, versículo 10. Ele coloca ali, coloca para mim também, por favor. Daniel 6, 10. Olha o que diz. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Tem uns homens invejosos, eles levaram uma lei para ser assinada pelo rei, que durante 30 dias nenhum homem poderia orar, fazer nenhum pedido a nenhum Deus, nem a outro homem, a não ser o rei daria. O rei, sem entender muito, acabou assinando. E aquilo foi apenas uma armadilha para o Daniel. Mas não é mensagem para hoje, não. A mensagem é que o Daniel, então, 3 vezes no dia, dobrava seus joelhos. Meu irmão, nós começamos o nosso dia, o profeta Isaías, no capítulo 5, versículo 11, não é falando da bebida não, olha o que ele fala ali, 5:11, diz assim, Isaías 5:11, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demora até a noite, até que o vinho esquenta. Calma, não é da bebida falando. Nós levantamos e não procuramos a Deus, nós seguimos o caminho da distração, nós nos distraímos com muitas coisas, e nós não paramos para dar atenção ao Senhor. Entenda bem, nós somos de Deus, mas nos levantamos, não fazemos uma oração. Não estou falando procurar pecado, bebida não. Você procura, entenda bem, internet, mensagens, redes sociais, notícias que estão, já viu notícia fresquinha, o que está acontecendo no mundo, nada errado. Mas o dia vai passando, passa um dia, passam 2 dias, 3 dias e você não ora. Quer dizer, não dobre os joelhos. Meu irmão, você não vai ser revestido de poder. Eu tenho explicado, Deus não tem seus queridinhos, Deus não tem seus privilegiados, Deus tem aqueles que o buscam. O próprio Senhor Jesus, sendo Deus, ele veio como homem. E como homem, ele dobrava os joelhos. Lucas capítulo 22, versículos 39, 40 e 41. Veja comigo, diz assim, e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, versículo 41, vamos botar um rapaz novo agora. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Nós não temos que esperar chegar à tentação. Quando nós pensamos em tentação, só pensamos o quê? O homem pensar numa mulher proibida, a mulher pensar num homem proibido. Não. É a tentação toda investida do diabo sobre a sua vida. Às vezes você cai na tentação de ficar zangado, ficar com mágoa, ficar com ódio. O diabo, então, sabe que você cai nessa cilada, ele prepara alguém para te magoar, às vezes é dentro de casa, é o pai com o filho, filho com o pai, irmão com o irmão. Uma senhora contou para nós, num testemunho, que o filho dela tinha uma implicância com o filho, o filho também fazia por onde, deixava a casa arrumada, aquele negócio todo, e dava sempre trabalho para ela. E ela começou até a ódio até do filho, e ela da igreja. Até que um dia ela caiu e disse, meu Deus, o que é isso? Eu não estou sendo sábia, como é que eu vou salvar o meu filho? Ela começou a mudar, ele não implicou mais com ele, deixava ele, e ele mesmo foi melhorando, ele mesmo foi mudando. E um dia ele chegou para ela assim, mas só está indo na igreja, né? Estou vendo que só está melhorando. Quer dizer, ela teve que despertar, acordar, e nós caímos a ver nessa cilada. Quer dizer, nós caímos em tentação de ficar com uma mágoa no coração, ficar com ódio, ficar com uma revolta, ficar com ressentimento. Isso é o quê? É falta de comunhão, irmão. Quando você dobra os joelhos, fala com Deus, é diferente. Igual você vê o próprio Senhor Jesus, aí diz assim, versículo seguinte,
E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e pondo os joelhos, diga, orava. Meu irmãozinho, Jesus, o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós, teve que fazer isso, teve que dobrar os joelhos. Depois fica uma lição de casa, capítulo 14 de Mateus, ele multiplicou pães e peixes, disse para os discípulos, entrem no barco, os discípulos entraram. Ele foi à parte, despediu a multidão e depois foi orar. Chegada à tarde, estava ali ele só orando. Deu para entender? Então você tem que aprender. Claro, você diz, pastor, eu não tenho um tempo assim de oração. Começa com pouco, você vai ver que é bom. Então, você tem que orar. Para que precisa de orar? Versículo seguinte, do qual toda a família nos céus, na terra, toma o nome, voltando para Efésios. Agora, o 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder, a palavra corroborados é fortalecidos, com poder, pelo seu Espírito Santo, vê que é o E maiúsculo, né? No homem interior. Irmãozinho, o Espírito Santo em nós, ele nos fortalece com poder no homem interior. Por que Davi matou um leão, matou um urso e derrubou um gigante? Veja 1 Samuel 16:13. Veja o que diz lá. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ele precisava. O profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, olha o que ele diz. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Basta. Quer dizer, aquilo que era privilégio para sacerdotes, reis, entenda bem, e profetas, é para todo homem hoje. Basta nascer de novo, ele dá o Espírito Santo. Você precisa, mas manter comunhão com ele. Um pregador escreveu um livro, Bom Dia Espírito Santo. Quer dizer, você tem que ter comunhão com ele. Comunhão, Senhor, eu quero ser mais presente no teu altar. Senhor, eu preciso da comunhão contigo. Me dirija, Senhor, me fortaleça com poder no meu homem interior. Você precisa ser forte no Senhor. Então, é necessário. O próprio Senhor Jesus, olha, falando dele, hein? Mateus 3,16, veja só comigo. Mateus 3, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu quem? O Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, que é um espírito, ninguém viria, então veio com a forma corpórea de um pombo, uma pomba, para mostrar só. Então, Jesus precisou. Para os discípulos, Lucas 24:49, veja, é bom, isso aqui é importante. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, a promessa do Joel 2:28. E ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de quê? De poder. De quem ele está falando? Do Espírito Santo. Tanto que em Atos 1:8, olha as palavras de Atos 1:8. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós precisamos desse poder em nós, esse poder nos capacita a ser testemunha. Você viu, lembra da mulher que eu falei, da senhora? Ela não é uma testemunha para o filho. Estava na igreja com a mesma estupidez, com a mesma grosseria, poderia até ter razão, mas não é assim. Entenda, a Bíblia diz que nós temos que ter, entenda bem, os frutos do Espírito, que é mansidão, domínio próprio, e ela mudou. Se envolva com Deus. Amigo, não fique esperando a oração de um pastor com muita fé, de um homem que tem muito poder. Para com isso, desculpe a expressão, por isso que aparecem muitos picaretas no mundo. Entenda? Você fica depositando, não fica olhando para homem nenhum. Você tem que aprender a ter sua comunhão com Deus. Você tem que aprender que Deus não tem privilegiados, queridinhos, não. Tem pessoas que o buscam. Isso não estou falando de pastor, tem gente, meu irmão, que não está no povo, ninguém conhece, ora mais do que muitos pastores, sabia disso? Tem pessoas no nosso meio sentadas, são intercessores, que todos os dias estão orando, estão entregando folheto, de vez em quando eu encontro o irmãozinho, me dá uma alegria tão grande, entenda? Quando eu vejo um irmão sozinho lá entregando um folheto, não digo que eu tenho um senhor, mas senhorzinho de idade mesmo, bem? Mas muito carismático, e dando uns folhetinhos, eu falei, me dá um aí, ô pastor Jaime, ele disse assim, que bom, meu irmão, Deus te abençoe e continue nessa missão. E pessoas que oram, que buscam, se envolva. Então nós precisamos ser revestidos com poder, isso vem pelo Espírito Santo. Falei poder e amor, veja o amor agora comigo. Versículo 17, para que Cristo
habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Como é que eu consigo isso, pastor Zé? Primeiro, para que Cristo habite pela fé. Aí você vai estar fundado e arraigado em amor. Como é que você consegue? Em João capítulo 14, versículo 23, Jesus disse assim, João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Não é pegar a Bíblia e colocar na estante, não. Colocar na cabeça. Não. Colocá-la no coração. Guarda com você. Entenda o que Deus falou, né? Ele diz assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e nele faremos para que Cristo habite pela fé. Como é que Cristo habita? Quando eu começo a guardar a palavra. Então, dentro de casa, a pessoa está com... Não, mas eu sou testemunha do Evangelho, tem que ter paciência, domínio próprio. Deus me dê sabedoria, como lidar com esse caso, com essa rebeldia, com essa afronta, com essa injustiça, com essa ingratidão. Deus vai te dar. Entenda bem, você vai para um canto da casa, a sua luta não é contra a carne e o sangue, isso aí é o Espírito Santo que lhe dirige. Aí você diz, o demônio, sai dela, em nome de Jesus. Você está usando essa pessoa, o meu marido contra mim, a minha esposa, meu filho, a minha filha, quem for, você vai e ora. Isso aí, entenda bem, você vai estar fundado em amor. Amor é isso. Amor é guardar a palavra. Então, guardando a palavra, você terá Jesus morando em você. Se você despreza a palavra é Deus conosco. Eu falei um bocado da época de juventude, irmão. Então, já tem alguns aninhos, estou com 63, e eu era novo no Evangelho ainda. E tinha um rapaz que cantava bem, vou colocar que eu não vou citar nome, mas tinha um louvor bonito, mas se desviando da palavra. Nós íamos sair todo mundo, às vezes eu encontrava ele olhando para as pessoas, né? Moças, aquele negócio. Ô rapaz, como é que Deus vai andar contigo? Ele fala assim, de vez em quando eu falo assim, Jesus fica de lado um pouquinho. Brincadeira, né? Cômico, se não fosse trágico, irmão. Porque isso acontece. Quando você deixa entrar na sua mente, entenda aquilo que você está deixando Jesus de lado. Como é que o Jesus, que é santo, pode habitar com você que está no pecado? Entende? Olha o que ele disse, aquele que me ama guardará a minha palavra. Qual a palavra? Não dê esse lugar ao diabo. Qual a palavra? Que Deus conhece os pensamentos. Imagine, você vendo isso, nós contamos o caso de um homem, que muitos já ouviram a história, parece outra piada, mas é verdade. Ele bebia muito e começou a igreja com a esposa. No meio do culto ele saía, uma obreira chegava, você vai embora já? Não, minha filha, eu vou tomar uma branquinha e volto a usar. Ia tomar pinga. No meio do culto, verdade. E ele parou de beber, parou. Mas ele continuou fumando, continuava fumando. Né? E um dia depois desse, aí ele ficou com vergonha dos filhos, que os filhos sabendo que ele estava indo na igreja e fumando. Aí ele começou a fumar só no banheiro. Aí a esposa disse, o que adianta você fumar no banheiro? Jesus te vê, olha a inocência dele. O quê? Jesus me vê fumando no banheiro? Claro que ele te vê. Então nunca mais vou fumar. E Jesus vê o que você está pensando. Nunca mais pense. Vença. Quando vier, mesmo que seja, quando ele está lhe dando o prazer, você sabe que está amaldiçoado esse pensamento. Jesus, está amaldiçoado esse pensamento, o senhor sabe qual é? Ele vai te ajudar, irmão. Você vai ser firme. Vai ser um homem de Deus, verdade. Aí você vai ter ele habitando em você. Com ele, meu irmão, aí você derruba o leão, derruba o osso, derruba o gigante. Mas vem mais, tem coisa forte agora. O que, pastor? Diz, poder-te perfeitamente compreender com todos os santos separados, que aceitaram Jesus, que nasceram de novo, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Nós temos que conhecer tudo isso de Deus como pelo Espírito de Deus em nós. Lembra que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Lembra, olha comigo, João 16, 13. Olha o que diz. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. É muito comum no meio chamado pentecostal, ali no meio do povo de Deus, assim, o Espírito Santo me falou. O que ele falou está na palavra? Senão não é o Espírito Santo. É coisa da sua mente, é o próprio diabo. Que isso, pastor? É verdade. O Espírito Santo não fala contra a palavra. Tem gente que se acha tão especial que Deus vai abrir uma exceção para ele. A Bíblia diz, os adúlteros não entrarão no céu. Mas no caso dele, pode. No caso dele, Deus sabe que ele tem que ser feliz, que ela tem que ser feliz. Não, irmão. Felicidade está na presença de Deus. Verdade.
Mas tem gente que acha que o caso dele, não, que todo mundo ama ele, pode fazer uma coisinha errada, entendeu? É como aquele, ele aponta o dedo para quem rouba milhão, mas se ele rouba um cruzeiro é a mesma coisa, R$ 1. É uma coisa séria, entenda? Mas o Espírito Santo nos ensinará. Isso é o Espírito de Deus nosso. É o Espírito que o mundo não tem, não pode recebê-lo porque eles são do mundo. Mas nós temos Jesus, nós vamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. E olha o que ele faz mais, 14:26 de João, diz, 14:26, mas aquele Consolador, quem? O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará o quê? E vos falará de lembrar de tudo quanto você ensina. Ele ensina a você a dizer não para a tentação. Só você pedir, Jesus, o Senhor sabe tudo que tem na minha mente, mas Jesus me ensina a dizer não para isso. Ele vai te ensinar. Jesus, eu tenho sido tão afrontado, tão humilhado, mas me ensina a não guardar nada no coração. Ele vai te ensinar tudo dentro da palavra. Ele vai te guiar. Nós precisamos. Então, nós estamos vendo o quê? As duas coisas, amor e poder. Agora vai esquentar mais ainda com o amor. O qual? O amor de Deus. E conhecer o amor de quem? Não é o amor, é claro que só tem que conhecer o amor do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe. Nós temos esse amor um para com os outros, né? Um amor fraternal, nós temos, mas é o amor de Cristo, irmão, que excede o que? Todo entendimento. Senão você vai ficar com raiva de vez em quando. Sabe por quê? Esse amor que fez de um homem adúltero, homicida, ser o maior rei de Israel. De quem estamos falando? Davi. Sabe por quê? Foi o amor, ele descobriu o amor, a misericórdia de Deus. Não é pegar canja para você errar, não. Ele descobriu esse amor, que fez um homem malfeitor entrar no paraíso. Como? Na cruz do Calvário, lá estava o Senhor Jesus. De um lado estava um ladrão, um malfeitor, vamos usar a tradução assim. Do outro lado, outro malfeitor. Um diz, ei, debochando. Se você é o filho de Deus, desce daí, salva a ti e a nós também. O outro dizia, rapaz, não fala isso não. Nós estamos aqui porque merecemos. Fizemos por onde? Mas esse porque está aqui, e olhou para ele e disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, hoje estarás comigo aonde? Irmãozinho, no paraíso, esse é o nosso lugar. Ele era um malfeitor, não importa se a pessoa foi mal, entenda bem, fez o que foi, ela se aceitou Jesus, pronto. Um irmão da igreja me deu um testemunho, eu conheci esse rapaz desde pequeno, ele se tornou um homem conhecido, se tornou preparador físico, personal trainer, ele treina vários atletas, foi já preparador de pessoas famosas do mundo do esporte. E ele me contou como é que o pai dele, na hora da morte, o pai dele aceitou Jesus. O pai dele é um ótimo homem, um ótimo profissional, mas se tornou tão alcoólico que ele não podia ficar sem álcool, ele bebia perfume, bebia álcool, bebeu tudo que você pode pensar, irmão, cada vício. E ele estava morrendo, e a esposa dele, que é a irmã, que foi minha obreira há muito tempo, essa senhora, na época da Praça da Sé, ela é enfermeira, durante muito trabalhou com pessoas que têm problemas, ela conhece, ela viu o marido dela morrendo, ela sabia que ele estava indo embora, mas que ele não era salvo, apertou e falou, fulano, você precisa de Jesus. A salvação está à sua disposição. Jesus morreu pelos seus pecados. Jesus venceu a morte e o inferno. Para você não conhecer, ainda dá tempo. Aceite Jesus agora como Senhor e Salvador. Eu sei que você ia estar assim, na agonia da morte, ela sabendo que ele estava chegando à morte. Ela falou assim, ela foi fria. Na hora que teve que ser Deus, deu paciência para ela, calma para ela. E ela disse assim, se você quer realmente aceitar Jesus, aí ela lembrou que o missionário fez isso uma vez, por um homem que estava morrendo. Ele disse assim, aperta a minha mão, se você... E o marido dela começou a apertar a mão dela. Falou, você está apertando minha mão. Então você quer realmente Jesus como Senhor e Salvador? Ele apertou mais, largou a mão dela e foi embora. Foi salvo? Foi. Jesus, o amor de Deus, espera até o último momento pela pessoa, irmão. Quando eu ouço um crente falar, bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido salvo, irmão. Para de bobeira aí. Para de ser Maria para com as outras, irmão. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Quando eu ouço pessoas da igreja falar, eu odeio esse pessoal de esquerda, eu odeio esse pessoal de direita, eu não odeio ninguém, irmão. Eu amo o pessoal da esquerda, amo o pessoal da direita, eu amo a todos, que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas o cristão entra na bebida, lembra do nível? Bebida não é bebida não, essas coisas são embriagantes, tiram a razão da pessoa, a pessoa nem pensa mais, deixa até de Cristo de lado, começa a abandonar a palavra. Então, o amor de Deus é esse, que quer que todo homem seja salvo. Quando Jonas queria a morte do povo de Nínive, Deus queria a salvação deles, irmão. Deus não queria a destruição deles, não. Jonas disse, não, Senhor, eu sabia da tua misericórdia. É
É o amor de Deus. O amor de Deus impede gente de entrar. Por quê? Porque a pessoa não, ela quer o amor para ela, mas para o próximo não. Aquele cara, aquele monstro, mas Deus quer que aquele monstro seja salvo. Mas quantas vezes uma coisa horrenda, hedionda, que passa na televisão, crime como recentemente teve uma coisa aí horrível, né? Mas não vão citar que tem sempre familiares, né? Eu lembro uma vez de um caso muito famoso, entenda bem, que apareceu na época, e um dia um obreiro chegou para mim, pastor, você sabe o fulano de tal? Disse, tá no jornal todo, a sobrinha dele frequenta aqui a igreja. Já pensou se eu fico aqui falando do tio dela? Ela veio aqui para ouvir a palavra de Deus, não é verdade? Ela tem que ouvir que Deus quer salvar o tio dela. Se eu falasse isso, era isso, mas não outra coisa. Mas não, nós vezes esquecemos. Aquele cara tem que queimar no fogo do inferno. Deus não quer, o inferno não foi preparado para o homem, foi preparado para o diabo e seus anjos, irmão. Se você está pedindo a Deus para queimar alguém, você está mal, irmão. Desculpe, não fica amigo, é você que está caminhando para lá, irmão. Você está desejando para algo que vai acontecer com você. Deus não quer. É o amor de Deus que excede todo entendimento. Esse amor fez Saulo de Tarso se tornar o grande apóstolo do amor, irmão, salvar vidas. Sabe o que o Paulo falou na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15? Veja o que Paulo falou comigo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para quê? Para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Esse homem, ele permitia, entenda bem, ele era caçador de cristãos. Ele era assassino, meu irmão, porque ele já fazia parte ali dos crimes que eram cometidos, mas se tornou esse apóstolo. É o amor de Deus. Como eu falei do pai do meu amigo, que esperou Jesus, no último suspiro dele, ele aceitou Jesus. Mas espera, como ninguém sabe a hora do último suspiro, aceita Jesus hoje, meu irmão. Creia no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Creia no coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Não fique zangado. Você é um simpatizante da igreja, você gosta da igreja, mas você não tomou uma decisão por Jesus ainda. Você ainda não está salvo, tem que ter um encontro real com Ele. Jesus me salva, crendo no coração que Ele morreu pelos seus pecados. Aí a bênção vai se estender para a família. Verdade. Eu estou falando de experiência própria. A minha mãe me ganhou para Jesus. Ela ia na igreja fazer campanha, mas ela não era de Jesus ainda, salva, aceitou Jesus. Tanto que eu, como pastor, anos depois de eu ter aceitado Jesus, em 1986, eu batizei minha mãe nas águas. Depois, eu fui batizar minha mãe, quer dizer, ela fazia campanha, mas não tinha tomado uma decisão ainda por Cristo. Coisa séria, pessoal. Conheço o amor de Deus. Deus quer que aquela mulher que destruiu o seu casamento, Deus quer que ela seja salva. Para de odiar a pessoa, Jesus, tem misericórdia dela, que ela se arrependa, professor, e que ela seja salva. É isso que você tem que fazer. Você tem que começar a vencer a você mesmo. Então, nós estamos vendo duas coisas, amor e poder. Agora vamos ver o final, o poder. E ele diz o final, versículo. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Vamos lá, pessoal? Segundo o poder que em nós opera. Qual é o poder que opera em nós? Do homem é limitado, da ciência é limitado. Nós louvamos a Deus pela ciência e oramos. Um dia Deus estava vendo uma pesquisa sobre o câncer, que bonito, pessoal, tem tipo de câncer, está quase chegando na hora aí, tá certo? Vai chegar um momento que o câncer vai ser como um resfriado. Que é isso, pastor? Hoje, eu como pregador, acompanho esse caso, é devastador, irmão. Um homem estava com muita dor na coluna, muita dor, e aí o médico disse, tirar logo uma raio-x e descobriu uma fratura. O médico tomou, o senhor tomou algum tombo? Eu disse, não. O senhor tem perdido peso? Tem. Isso pode ser um tumor, era um tumor, irmão. Agora você vê, que coisa tremenda, irmão. Você conhece casos de pessoas que descobriram um câncer, 2 meses depois vão embora. Tem gente que convive com ele há anos, né? Haver um tratamento e tudo. Mas tem gente que é devastador, é rápido. Mas vai chegar, nós oramos, o Daniel, o profeta, disse que o saber se multiplicaria. Tem muita doença hoje, que ninguém dá nada por ela não é mais nada mesmo, mas já matou no passado, irmão. Tem muitas doenças hoje que tem, a própria Covid, vai chegar um dia que vai ser um resfriado, meu, hoje não é não, tá? Vai chegar um dia que vai ser, com a vacina, com tudo que tem, o saber vai se multiplicar, a ciência vai crescer mais e mais, vai, como eu falei do câncer, como outro, AIDS, hoje você vê, começo dos anos 80, a AIDS parecia, entenda, o animal feroz. Eu fui visitar pessoas nos hospitais, elas ficavam isoladas.
Aqui em São Paulo, uma ONG queria cuidar de filhos de aidéticos. Os vizinhos eram vacinados para não ter a ONG. Pode isso. Por quê? Não tinham conhecimento. Hoje não. Hoje, entenda, não estou falando o nome de ninguém, mas puxa, como pregador, você atende muita gente. Tem pessoa com AIDS que casa, entende? Filho não passa para o cônjuge, não passa para os filhos. Você chegou a esse ponto. A pessoa vive naturalmente. Precisa nada da tuberculose. De vez em quando você ouve ouvir de um jogador de futebol de seleção brasileira, que teve tuberculose. Um cantor muito famoso, entenda, falou que tinha tuberculose, mas antigamente falava que tinha tuberculose, o pessoal já se afastava, não é? Hoje mudou, irmão, vai mudar tudo. Quer dizer, nós estamos orando pela ciência, glória a Deus, mas estamos falando hoje do poder de Deus, que é ilimitado. Nós temos que conhecer esse poder como? Então, dobrando os joelhos, aprendendo, recapitulando o início da mensagem, versículo 14, por causa disso me ponho de joelhos, como Daniel se colocava 3 vezes, como o próprio Senhor Jesus se colocava de joelhos, como Paulo se coloca. Não é a posição física, alguém vai, mas eu tenho problema no joelho. Para com isso, é sentado, deitado, o que for. Po Yong Cho, um pastor sul-coreano, já foi para a glória. Ele disse que às vezes ficava deitado, no frio daquele, no rigor do inverno da Coreia, onde ele morava, lá era frio. Ele disse que não tinha calefação, ele ficava naquele saco de dormir, só com o rosto de fora assim, ele passava a noite toda deitado orando. Então, não é porque você pode, claro, missionário restaurante costuma dizer, ele levanta, às vezes, escova o dente, lava o rosto e vai orar. Nem de quem fica orando, o caso é você orar, é buscar se envolver com Deus. Então, Daniel colocava-se 3 vezes, Jesus orava de joelhos, Paulo orava, então ore. Busque, para quê? Para você ter o Espírito Santo revestindo você de poder. Aí você vai ter o amor de Deus, como? Lendo a palavra e guardando a palavra, é o amor, entenda? E aí você vai viver a plenitude desse amor que excede todo entendimento e o poder de Deus que faz até mais do que pedimos ou pensamos. O meu irmãozinho, que deu mais 15 anos, você está pedindo, Deus vai te dar mais do que você está pedindo ainda. Creia.